Ô, Bárbara, vai aparecer na tela aqui quando dá início? Estamos no ar. Muito bem. Agora sim, estamos no ar ao vivo. Boa tarde a todos, companheiros e companheiras que estão nos acompanhando nas redes do MST, nas redes de vários outros companheiros que estão retransmitindo o nosso Café com MST. É uma retransmissão que se dá com mais ou menos 35 a 40 redes sociais esparramadas por esse país. E o programa Café com MST é uma produção do setor de comunicação do nosso movimento. E dizer da alegria de estar nesse sábado à tarde, um pouco frio aqui na cidade de São Paulo, mas conversando com todos vocês. Eu sou João Paulo Rodrigues, sou da Coordenação Nacional do MST e hoje estou com essa missão de ajudar a coordenar esse nosso programa. E estou muito feliz da vida que estou com dois convidados especiais para esse bate-papo nessa tarde conosco. Um é o escritor, filósofo, educador, Fernando Moraes, filósofo que está com um lançamento fresquinho de livro, e nós convidamos ele para vir essa tarde fazer essa prosa com nós. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, João. Primeiro, dizer da alegria de estar aqui com vocês no Café com MST. Eu levei tão a sério esse negócio de café que eu já até, tá aqui o meu já preparado aqui para iluminar as ideias. Obrigado aí pelo convite, viu? Obrigado, Catarina. Que bom. E também estamos com uma convidada que nós estávamos querendo, já faz dia que ela viesse aqui no nosso café, uma convidada muito especial, amiga do MST, militante da cultura, militante do povo brasileiro, Catarina Abdala. Catarina, boa tarde, que alegria ter você com nós aqui no nosso café. E João, a alegria é minha, muito honrada de ter sido convidada para esse café com vocês. E é isso mesmo, eu sou militante e enfim, com muita honra que eu estou aqui para a gente levar esse papo. Catarina, todos vocês já conhecem, não precisa apresentações aqui. Atriz, fez vários programas, está com várias histórias para contar para nós aí depois sobre a sua trajetória como atriz, participando do teatro, do cinema e na televisão. Mas quero mandar um abraço especial para toda a nossa companheirada do Sem Terra, que está nessa quarentena produtiva, nesse isolamento social aí nas nossas áreas de assentamento. E quero iniciar esse programa mandando um abraço muito especial para os nossos armazéns do campo, viu, Fernando e Catarina, que estão trabalhando arduamente para garantir uma comida chega fresquinha em todas as áreas. Então, quero deixar o meu abraço especial ao Armazém do Campo de São Paulo, o Armazém do Campo lá no Rio de Janeiro, na Lapa, o Armazém do Campo em Belo Horizonte, Armazém do Campo de Caruaru, Armazém do Campo de São Luís do Maranhão, o Armazém do Campo de Recife e o Armazém do Campo em Porto Alegre, que fica no Mercado Municipal. Gente, um abraço para todos vocês que têm feito a propaganda e a organização dos nossos produtos. Não posso deixar de deixar um abraço muito fraterno a duas organizações que estão celebrando aniversário de existência e são muito próximas ao MST. A CONAC, que é a organização do Movimento Quilombola, celebrando o aniversário agora essa semana, e o MTD, Movimento de Trabalhadores por Direito. Então, meu abraço à militância dessas duas organizações que estão celebrando aniversário. Peço para vocês que estão no YouTube que dá o famoso compartilhamento, like, também no Twitter, vocês fazem as mesmas coisas para quem está nos acompanhando, para que mais gente possa nos acompanhar aqui na rede. Nós estamos com um pequeno problema no Instagram e no Facebook, estamos ajustando para que um dos dois possa retransmitir a nossa programação e, claro, vai ficar gravado aí no YouTube do MST, em todas as redes, tanto do Fernando como da Catarina, que depois a gente possa utilizar. Bom, já falei demais. Vamos tomar café e vamos conversar. Esse programa nós vamos hoje ter três questões que eu quero já de antemão provocar vocês para a gente conversar. Um primeiro, como enfrentar uma crise como essa da pandemia, do Covid-19, num governo neofascista como esse, num governo que não tem nenhum compromisso social. Como é que o povo brasileiro, a classe trabalhadora, quais são os desafios que estão colocados para nós nos dias de hoje? Então, essa é uma pergunta que eu vou fazer para os dois. Em seguida, eu quero também saber de vocês, para quem está na casa, na quarentena, o que fazer? Qual é o papel do sujeito, do indivíduo, ao estudar, a refletir na sua alimentação, na sua produção de conhecimento, na sua acesso à cultura e à produção cultural
num momento como esse, em tempos de quarentena. E, por fim, vamos falar um pouco de reforma agrária, que ninguém é de ferro, dos alimentos saudáveis e dos problemas que estão colocados no campo também, que não é só um mar de rosas, tem um mar de problemas também que nós vamos ter que enfrentar juntos. Quero começar rapidamente, então, com Catarina. Catarina, imagino que não é só para nós do campo, mas para quem está na cidade, para quem é artista, imagino que nunca teve próximo a uma crise desse tamanho. E uma combinação, como diz os especialistas, economistas, numa tempestade perfeita. Que é uma combinação de crise econômica, crise social, crise política e crise humanitária. Estamos chegando a mais de 21 mil pessoas mortas nesses 2 meses, uma tragédia. Já vamos chegar a 300 mil contaminados, uma situação delicadíssima. E quero ouvir a opinião sua, do seu canto, do seu olhar, da sua experiência, como o povo brasileiro enfrenta um momento como esse. Ô, João, é difícil a gente tentar colocar com palavras tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque a pandemia por si só, ela já é uma coisa... E quero ouvir a opinião sua, do seu canto, do seu olhar, da sua brasileira, como o povo brasileiro enfrenta que a gente está vivendo. Então, João, eu acho que o momento é difícil a gente tentar colocar com palavras que a gente pensa, tudo isso que a gente está vivendo, que a gente sente, que a gente fala, a pandemia porque ela já é tudo uma cadeia, tudo ligado uma coisa na outra. Tem uma separação. A realidade brasileira. A vida, ela é um todo. Então, João, assim, eu acho que o momento a gente a questão política que a gente está vivendo é uma coisa que a gente pensa. Eu não sei como é que a gente vai sair dela. Eu não tenho a menor ideia. Porque o que vem na minha cabeça é tudo uma cadeia, que eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai fortalecer quem já tinha um caminho. A vida ela é um todo. Eu acho que o povo, a questão também vai se fortalecer que a gente está vivendo, porque mais do que ninguém ele está sentindo na cara. Eu não sei como é que a gente vai sair dela. Eu não tenho a menor ideia. O que vem na minha cabeça que a gente está vivendo. Enquanto eu estou aqui na minha casa, você está vivendo, o pessoal do MST está lá quem já tinha um caminho, né? Mas vai ficar mais de alguma maneira. Eu acho que o pessoal do MST, o povo todo também vai se fortalecer consciência, porque mais do que ninguém ele está sentindo na das comunidades. É toda essa população que mais está uma tragédia, não tem consciência. Enquanto eu estou aqui na minha casa, você está na sua, que protege o pessoal do MST está lá ralando, né? Mas, de alguma maneira, o pessoal do MST tem todo que as pessoas comecem a fazer valer né? O que é seu, a população das comunidades. Então, o povo tem que dominar, tem que fazer valer o direito de consciência, porque, infelizmente, é um preço ninguém muito alto. E ela, mas que o direito não é dela, é de consciência. Então, eu espero longe de ser a perfeição, que as pessoas comecem a fazer valer, mesmo tendo uma posição política que eu considero que é. Então, o povo tem que dominar, firme, tem que fazer valer o direito. É um momento de consciência, é um momento de mudança. Infelizmente, é um momento de entender muito alto. Mas fazer o meu de onde vem a sua água, a sua vida, eu estou longe de ser seu julgamento, mesmo e sendo ativista, mesmo tendo uma posição política que eu considero muito difícil isso, que eu considero como é que a gente vai ter consciência. Mas, assim, é um momento de consciência, é um momento de mudança, é um momento de entender que o Brasil, do nosso presidente, que fazer com como que a gente vai trazer isso, vem a sua água, para essas pessoas que estão junto dele, com seu julgamento, e principalmente uma postagem hoje, eu mesma postei, muito difícil isso, da nossa, como é que a gente vai ter consciência do nosso ao vivo aqui, aí teve alguém que falou assim, Catarina sem terra, governador, lá bloqueei, e do Brasil, do nosso presidente. Eu bloqueei. Como que a gente vai trazer isso para essas pessoas que estão junto dele? Não sei junto. O que a gente pode fazer para que a gente tenha mais consciência? Uma postagem hoje, eu mesma postei da nossa... Fernando, e você? Do nosso ao vivo
aqui, aí teve alguém que foi lá e falou assim, a Catarina fez ideia disso. Eu fui lá e bloqueei. Agora eu estou assim. Eu bloqueio. A partir do pensamento, da elaboração teórica, e ao mesmo tempo se depara na vida real com a situação como essa, com o governo fascista, com a crise histórica social, econômica e na Fernando, e você? E ao mesmo tempo tem um governo sem compromisso como esse. O que você, a partir do seu espaço de reflexão especial, tem a dizer nesse momento para São Paulo? Na parte do pensamento, da elaboração teórica, e ao mesmo tempo se depara na vida real forte apelo até emotivo nas palavras, com a crise nós todos estamos histórica carregados com isso nesse momento, né? social, além da econômica e na pandemia, saúde com pública, tudo que ela e ao traz, mesmo com todos os tempo desafios que um ela governo nos sem impõe, compromisso como a gente esse. tem que O lidar que você, ainda a com um partir do seu Estado espaço de fascista que reflexão, pratica uma tem a dizer nesse momento para São necropolítica, Paulo? né, João? Que eu não consigo ver de outra forma. Eu ouvindo a Catarina, eu vi obscurantismo sem forte acaba nos trazendo e deflagrando, né? Nós todos estamos carregados com isso nesse momento, das que são imediatas. Além da pandemia, eu percebo que ela traz momentos também que ela nos impõe, apesar do caos, a gente tem que lidar ainda com um Estado fascista, também percebo uma necropolítica, né, João? Saudoso e eu não consigo ver de outra forma. Sigmund Bauman, né? Obscurantismo sem inferno, vamos olhar para esse inferno e acaba nos trazendo e deflagrando sair desse inferno. Outras preocupações além como esse, das que são imediatas. Vocês vêm fazendo aí, eu percebo no mundo virtual, mesmo também, apesar do caos, né, da teoria do Brasil, essa demonização que a Catarina colocou aí, que alguém foi lá e Catarina saudoso e sempre eu também sofro todos os dias, Sigmund Bauman, né? Já quando eu postei inferno também, vamos olhar para esse inferno e dar as mãos, quer andar, quer sair desse total falta de consciência. Então, momentos eu também recebi muita que vocês vêm fazendo aí, desse tipo, não só a gente no mundo virtual, passa por um processo colocando a cruel do Brasil, né, de uma essa demonização que a Catarina colocou aí, que alguém foi lá e isso me assusta, João Paulo, eu também sofro todos os pontos de vista, não só quando eu postei ontem também, político, mas da convivência. Sim, nós tornamos a nossa convivência total falta de consciência. Ontem eu também recebi muita, quando o Estado também desse tipo acaba sendo um agente provedor, que passa por um processo de tudo isso cruel e obscurantista, né, de uma idiotização mais sem me assustado, sem perceber, enfraquecimento me cada vez mais, João Paulo e Catarina, do ponto de vista não só presidente, ele aprova cabal político, mas da convivência, uma intervenção. Nós tornamos a nossa convivência toda a história. Quando eu ouço João Paulo, por exemplo, o Estado também, ministro acaba sendo o grande provedor, dizer que ele odeia esse negócio isso que a gente tem enfrentado, dá para você ver mais tem me assustado, os referenciais absurdos que esse país cada vez mais de uma cultura de pertencimento. Um ministro da Educação, o nosso presidente traz na sua palavra uma falta de historicidade, uma intervenção. Não conhece minimamente toda a história, é a construção, João Paulo, história de luta, pré-colonial, pós-colonial, dizer que ele odeia esse negócio de povo, como isso acaba levando você ver milhares de pessoas, os referenciais a uma falta de consciência como Santa Catarina, mas a um imediatismo. O ministro da Educação não traz na sua palavra uma falta de historicidade social do Brasil. Exatamente. Não conhece minimamente não tem história, que é a construção histórica de luta pré-colonial, pós-colonial, que tem a mínima percepção, são pêndulos como isso acaba levando milhares de pessoas se batem. E aí gera uma experiência, como disse a Catarina, mas há um despertamento que a gente vem vivendo. Eu percebo que não para esse enfrentamento, eu acho que o Brasil, ao longo da história, o seu povo sempre foi muito resiliente. Eu tenho uma preocupação com essa palavra, porque ela foi colocada até em descrédito, pêndulos soltos que se batem, né, área social, são pêndulos nas pautas da pedagogia, ou que ficam perdidos, mas que resiliência vem de aí gera um conflito e resíduo na sua etimologia que a gente vem vivendo. Fica pular, eu percebo que para esse olhar o movimento, para ver o que está acontecendo ao longo da história, enfrentar esse movimento, o seu povo, então, eu acho que o que a gente tem que fazer agora, diante dessa palavra, que ela foi colocada até em descrédito, econômica, política, de convivência, é a gente dar esse pulo para trás agora, olhar melhor, e aí vem a questão da consciência, de ter essa leitura de mundo, né, para que a gente possa se perceber. Porque essa falta de percepção, antes da pandemia, já começou no processo eleitoral de 2018, e muito forte, né, desculpa a redundância, mas essa idiotização cultural que a gente começou a experienciar no Brasil, a gente viveu um movimento que vem se fortalecendo cada vez mais, que acaba deflagrando o apodrecimento da nossa convivência.
Então, que agora, nesse processo de isolamento, a gente consiga olhar isso, resíduo, pular para trás, observar essa condição de desqualificação do humano, distanciando cada vez mais a nossa humanidade e reforçar o nosso conjunto de valores, de perspectiva, daquilo que nos traz um universo de imaginário de conquista e seguir avante. Sim. Sim, Catarina, desculpa, pode falar. Não, é porque a consciência, a gente tentar salvar, é uma coisa que tem que estar muito limpa aqui dentro da gente. A gente tem que ter muito claro dentro da gente. E é isso que eu acho que está faltando, saca? As pessoas, farinha pouca, meu pirão primeiro. Esse ditado é desde a época do meu tataravô, e ele é muito forte ainda. Como é que você faz aquela pessoa entender que ela tem direito e que ela não precisa agir da maneira como ela está agindo? O direito é dela. E eu esqueço que eu sou atriz. Então, no meu movimento diário, eu sou uma dona de casa, eu sou mãe, eu sou cozinheira, eu vou na rua comprar o meu produto orgânico, eu vou na minha feira orgânica. E, às vezes, tem lugares que eu paro e eu faço discurso como se eu fosse política. Eu fico falando no meio de um supermercado, eu fico falando no meio de uma padaria como se eu fosse uma pessoa louca a respeito do que eu vejo, entendeu? Em volta de mim. Por exemplo, você vai num supermercado, você pega a parte de orgânicos, é triste, eles tratam aquilo de qualquer jeito, porque eles sabem que aquilo se apodrecer, eles devolvem para o produtor e o produtor troca para ele o produto. Então, joga comida fora, não tem nenhuma política de abastecer alguém que precise, no máximo leva para o próprio restaurante do estabelecimento, mas é muita comida jogada fora. Você vai, sei lá, um exemplo, tomate, fica aquela montanha de tomate, você fala, por que tanto tomate? Os que estão lá embaixo vão estragar. Ah, mas é o patrão que manda. Então, são muitas pequeninas coisas, muitas mesmo, que a gente tem que ter consciência. E, assim, a gente tem a profissão da gente, mas a gente, antes de ter a profissão da gente, nós existimos enquanto família, enquanto sociedade, entendeu? O meu trabalho é o que vem depois de mim. E eu tenho a sorte de poder aproveitar o meu trabalho para também falar a respeito das minhas opiniões, das minhas emoções. Mas, assim, o ser humano, socialmente falando, ele está muito perdido, porque o imediatismo está levando a gente para a violência, para a barbárie. É isso. Catarina e todos que estão nos acompanhando, Fernando, estamos no debate Café com MST. Nós estamos com 3 desafios agora, Catarina, queria ouvir de vocês, que é o seguinte: nós temos que cuidar dos nossos povo para não ficar doente, para não pegar o vírus. Nós temos que lutar para que essas pessoas consigam ficar em casa com algum tipo de crédito político social, para que eles não tenham falta de comida. Nós temos que tirar o Bolsonaro e nós temos que dialogar com uma parcela importante que é contra os Bolsonaro. Eles devem ter 25% de apoio, mas nós temos 75%. Esse 75% que não gosta de Bolsonaro não necessariamente ainda está com nós, do nosso lado no dia a dia. Então, diante desse conjunto de questões, o que na avaliação de vocês seria o central que nós deveríamos priorizar num momento como esse? É trocar o pneu da bicicleta andando, num primeiro momento, fazer esse debate que a Catarina chama a atenção, de elevar o nível de consciência das pessoas sobre esse momento trágico que o Brasil passa. O que na visão de vocês, nós deveríamos enfrentar como desafio coletivo de quem é progressista e quem acredita que esse país é diferente? Fernando. Fala, Fernando. Olha, vamos lá. João e Catarina, eu tenho refletido muito sobre isso, né? Tem um alerta que o Leonardo Boff nos fez na década de 80 e faz continuamente, maravilhoso, Leonardo Boff, que ele fala sobre a tarefa do cuidado, Catarina. Eu acho que mais do que nunca o grande desafio que nós temos daqui por diante é se debruçar sobre a tarefa do cuidado, inclusive desses que fazem esse discurso maluco, essa demonização do humano, para que eles se sintam parte desse contexto, né?
Então, essa tarefa do cuidado, ela requer um olhar muito vigilante, em especial no que diz respeito ao nosso estado de convivência social. O João Paulo, meu colega das ciências sociais também, sabe que as máximas weberianas, marxistas, tudo que, de alguma forma, discutiu historicamente, politicamente, o conceito de sociedade civil, vai se esvaindo quando a gente perdeu o conceito de convivência. Nós não conseguimos mais parar para pensar que há diferença na dignidade. Quando o argumento contrário ele entra em cena, vira briga, vira ódio. E isso tudo por esse processo de desculturalização que a gente vem vivendo. Então, enquanto grande desafio humano que nós temos, não só para o Brasil, mas para o mundo, o Brasil está sendo mais latente e infelizmente, eu estava vendo os jornais, as falas, aquela miserável reunião ontem demonstrada pelos veículos de televisão, de mídia, de uma reunião ministerial com o presidente falando aquelas barbaridades. A gente virou motivo de chacota no mundo inteiro, né? O Brasil virou agora vamos dar risada um pouquinho, vamos lá ver o que o Bolsonaro falou hoje, né? Mas é um riso, um humor que me preocupa muito no momento que a gente vem vivendo, porque nós vamos perdendo nesse espiral do silêncio. Elisabeth Neumann, grande socióloga alemã, escreveu em 78 uma obra, Catarina, chamada O Espiral do Silêncio. Nós temos que combater esse espiral do silêncio, porque existe um pensamento dominante, que não é maioria, é dominante, mas não é maioria, que as pessoas, por não querer entrar no conflito, vão se aquietando, vão se silenciando, vão se calando e viram o que virou no Brasil. Então, mais do que nunca agora... A questão é como que a gente entra no conflito, entendeu? Porque reproduzir o outro, esse lado não vale, não tá. Piada só se for para aqueles... Sabe, o que me impressiona é que as pessoas que tiveram capacidade financeira, família, boa escola para estudar, formação acadêmica, essas pessoas são as que mais estão colaborando para que tudo isso aconteça. É impressionante. Na minha cabeça não entra. Por quê? Tem os pobres, que a gente sabe que eles são facilmente levados por algumas falsas ideias, porque é a parte mais frágil, né? Esses que ficaram abandonados depois que o PT saiu. E aí veio alguém que pegou com uma outra filosofia e que também fez eles acreditarem, né? Agora, essas pessoas que são as que mandam, elas estão em todos os lugares. Elas estão nas artes, elas estão muito nas artes. Esses tais intelectuais que tiveram todas as condições do mundo e que insistem com esse pensamento. Insistem, entendeu? É um momento de consciência, é um momento de se cuidar, mas é um momento muito coletivo também. Isso que a gente está fazendo aqui é muito coletivo, é para chegar longe, entendeu? Assim, com esses 70%, 75% que o João falou, que desses 75%, muito poucos estão no lugar ali do pensamento e de colocar, porque replicar eu não replico. Enxergar aquilo ali não me adianta mais, porque é mais do mesmo. Nós não fomos enganados. Foi enganado quem quis ser enganado por um discurso vazio em respeito ao PT, entendeu? O grande golpe que aprontaram com a nossa presidenta Dilma, uma mulher, uma coisa tão importante na história do nosso país, que a gente ainda vive isso que a gente está vivendo, sabe? E muito regido pelos tais intelectuais, pelas tais pessoas que quem fez esse pensamento realmente valer, se apropriar, foram eles, não foi os pobres. Não for os pobres, essa é uma parte fraca. E aí, porque aí tem, então, vamos falar dos negros. Sim, vamos falar dos negros, mas vamos falar do pobre, porque entre os pobres, o que se tem mais são negros. Então, não é uma política para os negros, é uma política para quem não tem. É para quem não tem.
Então, eu acho que é de se cuidar, sim, é cuidar dos seus, mas assim a gente entender que a gente nunca teve tão coletivamente como estamos agora, na pandemia. Muito bem. Todo mundo... Fala, João. Não, ainda dialogando e avançando aqui em outros temas, nós estamos com a pauta dos movimentos populares, que é o tema do impeachment do Bolsonaro. Mas eu tenho dito por aí que o Bolsonaro se desgastou muito, está no pior período dele desde o período do golpe, Bolsonaro e os bolsonaristas, porque eles tiveram perda significativa. Eu acho que eles dividiram parte da base deles. Por exemplo, o Ronaldo Caiado, governador, quando não está mais com ele, é uma diminuição da base dele. Mesmo os Dórias da vida, que é da mesma turma. O Moro, quando sai dele, perde. Mas eu acho que parte da população, mesmo setores médios, começa já a colocar na contabilidade de culpa do Bolsonaro parte dessas mortes que tem aí e outros problemas, mesmo como o caso Marielle, o caso Queiroz, essa lógica dele de querer fechar tudo. Agora, no entanto, eu acho que ainda nós estamos longe de conseguir derrubar o Bolsonaro, porque nós não conseguimos diminuir os seus 25%. Eu brinco com o Bolsonaro, só cai se ele diminuir para 10%. A pergunta João, que eu faço, eu acho que você falou disso, justiça, Catarina. mas a justiça não consegue. A justiça não consegue. Eu acho que é possível, mas eu acho que precisa ter uma correlação de força. A pergunta que eu faço para vocês dois, é possível nós diminuir esses 20% do Bolsonaro? O que é possível nós contar para eles, revelar para eles, para que eles saiam do Bolsonaro? Ou não? Nós vamos ter uma população de 25% de direita que acredita nas conversas do Bolsonaro. Catarina. João, eu não sei, eu não tenho muita esperança nisso. Não tenho. Você acha que eles estão convictos? Eu acho. Eu acho que talvez eles só realmente tenham outro tipo de pensamento e de humanidade, dependendo do que aconteça na vida deles agora. Sim. Aí talvez eles possam ter. Eu acredito. Não é mais uma coisa coletiva. Sim, apesar de eu falar desse coletivo e desses 70% que estão agindo e que está se fortalecendo esse coletivo, essa parte eu não acredito. Essa parte eu acredito que eles vão sucumbir eles mesmos. Eu acho que eles vão se destruir a si próprios. Eu acho que nós que estamos caminhando com a consciência, lutando, eu acho que a gente tem que procurar se fortalecer para combater. Porque eu não acredito, porque isso está se formando muito antes do Bolsonaro. Muito antes do Bolsonaro. Isso não é uma história de agora. Isso é a nossa história, isso é a história do nosso Brasil. A gente não aprende na escola o que a gente tinha que aprender. É a nossa história, Catarina, e eu acho que eles saíram do armário, ou do esgoto, como queira, a partir de 2013, né? Naquela famosa movimentação de rua, que saíram mega fascista, era uma movimentação linda para ser do campo progressista, e na literatura aí da esquerda nós chamamos de que... Opa, estão me vendo aí? Deu uma travada, mas voltou. Oi, Fernando. Opa. E que... Voltou? Voltou. Bom, ou seja, então, eu acho que isso de lá para cá. Mas então, o Fernando, e você acha que é possível nós diminuir essa base do Bolsonaro? Olha, eu vou um pouco no pensamento da Catarina. Eu acho que a gente tem que continuar a nossa luta, João, independente do que eles fazem do outro lado. Porque nesse período todo, nós que trabalhamos com as minorias, e aí a Catarina falou uma coisa importante, que eu penso assim, Catarina, a elite, ela nunca suportou o pobre, ela nunca quis que o pobre tivesse acesso. Aquela famosa narrativa do Lula, de que o pobre começou a incomodar a partir do momento que ele começou a ter poder de escolha, que ele começou a frequentar aeroporto, que ele começou a ter a casinha dele, o carrinho dele, e isso incomoda muito. E tem uma classe média que vive uma ilusão com o seu Jeep Renegade, achando que é dele que nós estamos falando. E entra no mesmo espiral de silêncio e reproduzindo uma narrativa que nem sabe do que está falando. Essa coisa de direita e esquerda, por exemplo, eu falo com alguns amigos, você disse assim, mas foram esses aí bem formados que hoje estão em todo que é lugar e falando essas bobagens. Gente branca que frequentou a universidade pode até ter formação, mas não tem informação.
Porque formação é uma coisa, informação e dar vida à informação é outra coisa. Viver a experiência. Então, eu vejo que não é de agora, esses 25%, eu acho que já, de tudo que já, entre eles, como a Catarina disse, eu também acho que entre eles só vai diminuir quando eles começarem a se degladiar, como já vem acontecendo. Eu acho que muito pouco a gente conseguiu desestabilizar o outro lado, porque a briga foi só interna, foi só deles, desde a saída do Moro, o rompimento com o Dória, com toda essa gente Caiado, essa gente que não adianta vir agora com o discurso de mas eu discordo disso, fez parte sim, e é responsável por esse caos, Eu vi a entrevista daquele menino, youtuber, o Felipe Neto, no Roda Vivo, achei fantástica a entrevista nele. Ele reconhecendo erros, ele fala para milhões de jovens, mas também tem a consciência que houve erro lá atrás, porque ele também informou, ou mal informou, e trabalhou na consciência de forma equivocada de milhões de jovens durante o golpe. Porque agora admitiu que foi golpe. Então, nós precisamos continuar reforçando o nosso discurso de proteção às minorias. Como diria o fabuloso Frei Beto, mesmo que as minorias estejam equivocadas, é do lado delas que eu vou estar. Né? Então, essa demonização de tudo que nós fazemos. Porque hoje, Catarina e João Paulo, você fala de inclusão, é esquerdopata. Você fala de educação, é esquerdopata. Outro dia eu estava dando uma aula de filosofia de Henry Bergson e surgiu alguém na live, toda hora, insistentemente, porque eles aparecem em tudo que é lugar, do esgoto, seja do inferno, sei lá de onde veio essa gente, com uma visão de mundo muito triste. Mas um escreveu assim, escrevendo repetidamente assim, seu esquerdopata, Olavo de Carvalho nele. Olavo de Carvalho, sim, que é filósofo. Nem sabe o que está dizendo. Nem tem consciência. Nem tem, Catarina. Eu me sinto envergonhado como filósofo de falar que Olavo de Carvalho é filósofo. Eu nem sei o que ele é. Sinceramente, eu não sei o que ele é. Né? Então, assim, nada, não é nada. Mas, assim, para você ver o quanto a gente tem trabalhado com a ignorância. Por isso, João Paulo, mais do que tentar criar estratégias para diminuir o 25%, que ainda apoia essa necropolítica, é a gente continuar respondendo à vida, né? Diante da opressão, do acaso, do absurdo, do desprezo pela vida das pessoas, a nossa resposta é a vida. É fazendo como o MST tem feito. É a vida, é amor, é solidariedade, é compaixão, entendeu? Palavras que caem em moral, palavras que caem em desuso. Entendeu? Não se tem moral, exatamente. Não tem nada. Desuso, entendeu? Um amigo vendo, eu anunciando a live de hoje, um amigo empresário riquíssimo aqui da minha cidade de Campinas, eu estou quase falando o nome dele aqui, tô na língua, mas enfim, ele me interpelando de que MST, bando de... essa demonização que vocês artistas, nós filósofos, o Bolsonaro falando que tem que acabar com esse negócio de formação de filósofos no Brasil, tudo isso é típico, né, de governos fascistas. Historicamente a história nos comprova. Mas eu dizia assim para ele, o que você fez nessa pandemia? Além, né, de se acomodar no seu lucro, além de se preocupar com o seu lucro, porque o MST vem desde o início da pandemia fazendo uma ação silenciosamente. A revolução é o que o Bernardo Toro chama de revolução, transformação por atitude. O MST vem fazendo, atuando com comunidades, pegando a sua produção e distribuindo para essas comunidades, agindo em todo o território nacional. Então, para você ver, né, Catarina, o quanto que a ignorância atrapalha esse momento. Eu acho que não é de questão de trazer essas pessoas para cá, porque essas pessoas não é nem mais por falta de consciência. Travou? Oi? Opa, sumiu o seu som. Sumiu o seu áudio. Você desligou o áudio seu. O áudio. Ô, Fernando, enquanto você arruma o seu áudio aí, Catarina, só para eu ir dando um recado aqui rápido para quem está nos acompanhando. Pessoal, vocês sabem que nós temos uma parceria histórica dos movimentos. Tem um momento merchandising aqui, viu, Catarina? Que é com a nossa editora Expressão Popular, que está com vários títulos de livro. E vocês sabem, todo mundo que sabe as dificuldades da pequena e microempresa num momento como esse. E como ajudar a expressão popular para que ela não tenha maior dificuldade, eu quero que vocês vão lá no site expressãopopular.com.br e compre os livros. Tem várias edições maravilhosas, desde os temas referentes à cultura, agroecologia, agronegócio, educação, pedagogia. Então, esse aqui, está aqui atrás de mim, é um livro maravilhoso, acabou de ser lançado
pela editora Expressão Popular, organizado pelo João Pedro Stede, sobre a história da agricultura no mundo. Vocês vão adquirir lá. Então, quero fazer esse merchandising aqui da nossa editora Expressão Popular, para que, de fato, quem está nos acompanhando possa acompanhar e ter informações. Chega em casa pelo correio. Vocês podem assinar também o Clube do Livro, o Clube do Livro, que também vocês vão receber em casa. Muito bem. Ô, gente, o tempo nosso aqui está indo muito rápido. Eu queria saber agora, a partir do espaço de militância de vocês, qual é o papel da arte, Catarina, da cultura, num momento como esse para o povo brasileiro? E depois você responde, Fernando, qual é o papel da teoria política e da filosofia num momento como esse? Catarina. A arte, gente. A arte é tudo, né? Imagina todo mundo trancado dentro de casa se não tivesse uma coisinha para assistir. Como seria a vida, né? Mas esse momento está um pouco de pânico, né? Porque nós estamos vivendo uma fase muito triste, muita gente com muita fome, muito ator, muito técnico das artes, né? Do cinema, da televisão, do teatro, sem nada. E no meio dessa pandemia, talvez seja a profissão que mais demore para poder voltar, porque a gente junta pessoas, né? Então, está difícil. E eu espero também, eu acho assim que a arte, que o que a gente diz artisticamente tende a também ficar diferente. Acho que assim, o Amir Haddad, vocês devem conhecer, né? O Amir Haddad. O Amir Haddad luta há muitos anos por uma arte pública. O que é arte pública? O Amir Haddad tem um grupo de teatro de rua há 40 anos. E ele luta para que a prefeitura abranja isso e para que o povo tenha toda a liberdade de ter a cultura livremente ao acesso, com acesso fácil. O meu sonho é que a gente tenha teatro de portas abertas, que as ruas, as praças sejam povoadas, como é na maior parte do Brasil, né? Porque esse é um sonho meu de Rio de Janeiro, de São Paulo, mas se a gente pega a arte no Brasil, ela é uma arte de rua, principalmente, ela é uma arte popular, ela é uma arte folclórica, ela é uma arte que é de passar chapéu, né? Esse artista, ele existe em muito maior quantidade do que eu que estou na televisão, que estou no cinema, que estou dentro de um teatro, apesar de já ter feito teatro de rua também. Então, acho que a gente tem que se reinventar, a gente vai ter que pensar muito como é que a gente... Se bem que eu considero isso aqui, que eu estou fazendo aqui com você, um ponto muito forte dentro da minha arte. Então, acho que, de novo, consciência, 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 todos nós temos que ter. A minha arte, o meu produto que eu tenho para oferecer vai passar aí por um tempo que a gente vai ter que se reinventar. Eu não sei como ainda, mas, no momento, eu sei que a minha parte é fazer o que eu estou fazendo com você, dizer a importância, porque é tudo ligado, a terra, o sentimento, é tudo, o que está acontecendo na Amazônia. Como é que pode, no meio de uma pandemia, aquilo lá crescer abruptamente? O que a gente faz com um negócio desse? O que a gente faz com uma coisa dessa? Eu não sei, eu queria saber. E eu não tenho ideia de como é que faz para parar tudo isso. Porque se a gente não tem a terra, a gente não tem nada. A gente não tem terra, a gente não tem água, a gente não tem vida, não tem comida. Estou falando muita merda? João? Estou te ouvindo, está ótimo. Não, cadê o João? João aparece. João? Mas não é, Fernando? Assim, é simples, a simplicidade é uma coisa muito complexa na vida, porque a gente escapa dela. Escapa dela. Para você, para ter simplicidade, e a simplicidade ela é ligada a mau gosto, deixa assim mesmo, o que for tá bom. E não é. É o caminho mais difícil, porque na simplicidade mora a humanidade
e o jeito mais simples de você chegar até o outro, que é com amor, com humanidade. Agora, a gente está vivendo isso, é um desmatamento abrupto, o agrotóxico comendo solto. Eu não me conformo com isso. Eu não sei o que tem que fazer, como é que faz para a gente frear tudo isso. Porque daí não adianta eu ter o meu pedacinho de terra que eu planto sem agrotóxico e os outros em volta de mim sentando pau no agrotóxico. Vai contaminar o meu também, vai contaminar tudo. Eu não sei como é que a gente se salva dessa. Eu fico doida com isso, porque eu fico pensando, agrotóxico nos outros países foram proibidos, aí mandam para o Brasil. O Brasil usa os agrotóxicos todos, né? E depois vende para eles as comidas, com esses agrotóxicos que eles lá não querem. É muita loucura, eu não consigo compreender. Cadê você, João? Eu acho que o João está com algum problema técnico. Então, fala você. Você está me ouvindo bem, Catarina? Está me ouvindo bem, né? É que na última fala minha, meu áudio sumiu também. Não, eu acho que você está corretíssima. E eu entendo quando a gente acaba até ficando um pouco exaurido, né? Com toda essa situação, de ver tanto absurdo acontecendo. Né? Muito absurdo. É muito absurdo ao mesmo tempo. Né? Então, acho que o nosso papel, mais do que nunca, como você mesmo disse, vem falando desde a sua primeira narrativa, é essa formação de consciência. Já que agora, assim como a arte, né, o que eu faço, eu preciso do público também, Catarina, assim como você. Eu tenho feito lives, feito palestras online, mas não é a mesma coisa. No campo da arte, por exemplo, já que eu estou vendo muitos artistas queridos aí, estou vendo grandes artistas utilizando também o espaço do mundo virtual para dar uma significante social para esse momento, né? Já que não podemos ir às ruas, né? Mas a gente pode também ganhar as ruas. João? Estou aqui. João. Oi, estamos aqui. Você, Fernando? Eu estou aqui falando aqui. Mas, assim, mais do que nunca, a gente tem que começar também a ocupar esses espaços da tecnologia, né? E o momento é propício para isso, para também levar a nossa mensagem com essa significância social, né? De trazer a cultura. Eu lembro de que eu estava num evento em 2013 e estava o grandioso Gilberto Gil. O Gilberto Gil, na época, ele disse assim, era sobre cultura na UERJ, e ele falou assim, a cultura salva. Né, Catarina? A cultura salva. É exatamente isso. Então, que a gente possa também produzir conteúdos... Mas a gente tem, Fernando, mas a gente também tem uma cultura que faz piorar, tá? Sim, não tenha dúvida. Nem toda cultura salva. Não, nem toda. Assim como os filósofos, nem todo filósofo sabe o que está falando, porque o nazismo teve filósofo. Esse governo... Ótimos filósofos. Esse governo fascista teve Heidegger, um grande filósofo. Esse governo fascista tem os seus pseudos filósofos, alguns travestidos de cartomantes, sei lá o que é aquilo. Mas, de qualquer forma, Catarina, mais do que nunca, essa formação de consciência ela tem que estar dentro de um aspecto de protagonismo social. Não esse protagonismo que esses fascistas falam de humanidade. É um protagonismo do grego, o protagon, aquele que não esmorece diante da adversidade. Eu acho que é por aí Muito que a gente bem, gente. Opa, tá todo mundo me acompanhando aí? Tá boa a internet agora? A minha deu uma caída rapidamente, Catarina. Agora voltou para a normalidade aqui. Catarina, eu quero falar com vocês agora de um assunto bom, que é a roça. Falar da agricultura e da reforma agrária. Então, nós do MST... João, peraí, que eu falei uma coisa ali no meu, que você não estava aí, eu não sei se você ouviu. Eu estava falando a respeito do agrotóxico. Como é que a gente pode mover isso? Porque esse negócio fica na minha cabeça. O mundo não quer o agrotóxico lá, aí vende para o Brasil. O Brasil usa e vende a comida onde ele usou os tais agrotóxicos e vende para eles. Volta para eles lá e volta para a gente aqui também. Como é que fica uma loucura dessa? Exatamente, uma boa questão. Pessoal, nós estamos tratando o tema da agricultura como orientação política para o nosso povo, para o nosso MST, para a nossa base, Fernando e Catarina, com os seguintes temas. O primeiro é o que nós estamos chamando de isolamento social e produtivo. Nós avaliamos que a tarefa nossa dos camponeses é produzir comida e ficar em casa, com os devidos cuidados. Então, nós estamos em algumas áreas, inclusive vamos decretar lockdown a
partir da semana que vem, algumas áreas nossas, para literalmente fechar, para não correr risco de nós ter infecção mais complicada, o vírus chegando. Os quilombolas já perderam quase 30 companheiros, foram mortos pelo vírus. Os indígenas, uma situação delicada. O MST ainda não chegou a 10, mas nós estamos cuidando com muito carinho assim, para que nós não temos o vírus nos assentamentos. E o produtivo para nós é horta, é leite, é arroz, feijão, mas também cultura, arte, fazer música, estudar, fazer curso de formação. É isso que nós estamos chamando do nosso isolamento produtivo. A segunda parte que nós temos feito também nas nossas áreas, Catarina, é uma luta por crédito para nós produzir comida para o Brasil, para a nossa base, não só para agora, mas daqui a um ano. Nós temos que ter um Natal sem fome. E é importante que vocês saibam disso. O Brasil tinha uma empresa chamada Conab, que ela era estatal, responsável para gerir toda a parte da alimentação no Brasil. Os governos Temer, junto com o Bolsonaro, acabou com a Conab. E aí se pergunta, onde é que está guardada a comida do Brasil no caso de uma emergência? Em 3 lugares. No agronegócio, nas grandes empresas internacionais do agronegócio, que já comprou pelos próximos 3 anos o que produz. Segundo, as grandes redes de supermercado, os Carrefour da vida, os Walmart, Companhia Limitada. E terceiro, na agricultura familiar, nos assentamentos da farma agrária. Portanto, a comida está nesses 3 lugares. Qual é a possibilidade da nossa comida chegar para as pessoas? É se tiver uma política pública que pague um preço justo e mínimo para os agricultores, para que eles continuem produzindo. E garanta que essa comida vá para a escola, vá para os centros. E que as pessoas não precisem pagar tão caro por uma comida exatamente, orgânica. com preço justo. Então, essa é a terceira, a segunda linha nossa. A terceira linha, Catarina e Fernando, é a solidariedade. E, nesse sentido, nosso movimento tem como linha política, que nós aprendemos ao longo dos anos com os cubanos, como um valor, que solidariedade para nós não é dividir o que sobra, é o que tem. E o que nós temos é comida. E, por isso, nós queremos fazer a distribuição de comida solidária. Nós distribuímos aproximadamente mais de 50 mil marmitas de comida feita para as periferias e povo em situação de rua e distribuímos aproximadamente 1.500 toneladas de comida. Para quem não sabe o que é tonelada, você imagina, um caminhão carrega 10 toneladas. Nós distribuímos 1.500 toneladas. E aí eu faço o desafio para os bolsominions, que às vezes ficam nos incomodando. Vocês viram alguma empresa do agronegócio distribuir um pedaço de carne, um saco de feijão, 1 litro de leite? Nenhuma. Então é só para saber o que é o agronegócio nesse país. A quarta frente nossa de atuação, Fernando e Catarina, é a nossa luta contra a violência do latifúndio, a violência dos despejos que os governos querem fazer, mas também a violência doméstica contra as nossas crianças e contra as mulheres. Nós não podemos, de forma alguma, admitir que isso possa vir a acontecer em áreas de assentamento nosso e da sociedade como um todo. E, por último, o Fora Bolsonaro. Para nós já ir para a reta final do nosso programa, porque o tempo passa muito rápido, Catarina, a pergunta Quero só falar para você, João, conta comigo, não só para uma live, mas conta comigo, qualquer dessas coisas aí, conta comigo, de verdade. Se tem uma coisa que realmente me importa na vida, é tudo isso aí que você falou. Então, conta muito bem. comigo. Então, eu quero agora que vocês essas ações invisíveis, que não é as que todo mundo vê, elas são invisíveis. Exatamente. Então, a pergunta é, então, diante de uma situação como essa, para quem está na sua casa, para quem é de movimento popular, o que cada um de nós deveríamos fazer, além da grande política, para ajudar? Ficar em casa, mas fazer a sua música, dar a sua aula, dar a sua contribuição. Catarina, quando é que você vai visitar um assentamento nosso? Fernando, quando é que você vai para as escolas nossas? Vamos falar aqui o que nós vamos fazer nessa pandemia junto para ser solidário e cuidar do povo brasileiro. Fernando. João, primeiro eu não poderia deixar aqui de fazer uma menção quando você falou aí sobre um desafio, né, aos bolsomínios, aos grandes empresários do agronegócio. O que eles estão fazendo? Nada, João. Nada. Sabe por quê? Para vocês e para nós, responsabilidade social é ação pró-vida. Para eles, responsabilidade social é ação de negócio. É diferente, João. Então, assim, eu entendo que, mais do que nunca, nós estamos no momento de promover sentidos. Qual é o sentido das coisas? Né? Então, o nosso trabalho, enquanto agente político, enquanto
promover filosofia, literatura, a Catarina com a arte dela. Eu fiquei aqui olhando ela dizer com tanto entusiasmo, conta comigo. É causa social no seu sentido mais literal, né, João? É renunciar à zona de conforto em função de alguém que precisa de mim. Olha que lindo isso. Parabéns, viu, Catarina? Eu achei tão bonito. Porque é você conseguir dar significante social a uma ação humanizante. Né? É porque não existe zona de conforto, né, Fernando? Sim. Mesmo para nós que somos privilegiados num momento como esse. Mas se a Exatamente. gente tem a consciência, não existe zona de conforto. Não existe. O próprio Milton Santos, né, Catarina? Milton Santos dizia que o único ator capaz de fazer alguma mudança nesse país é o pobre. Porque o pobre ele não tem a zona de conforto que aniquila e que causa um esfriamento da visão do futuro. O pobre, sim, ele enfrenta, ele não esmorece. Então, essa concepção de que quando o João fala assim, o que nós podemos fazer? Primeiro que a gente tem que seguir a ciência nesse primeiro momento. E seguir, não nessa fantasia criada, nesse absurdo que a gente vem vivendo aqui nesse país, de achar que o que aconteceu foi uma emissora de TV que está causando. Então, o mundo inteiro está errado. O mundo inteiro tem investido milhões de dólares em pesquisas, mas agora nós temos uma mutação, viu, Catarina? De Bolsonaro, nós temos o cloroquíneos. Né? O mundo inteiro apostando em ciência, investindo numa descoberta aí que a ciência pode trazer um alento para nós, e aqui no nosso país, um semi-paraquedista dizendo que a cloroquina salva. Então, você entenda que, nesse momento, nós temos que criar um discurso... Mas você sabe a cadeia da cloroquina, né? Você já sabe o histórico dela, né? Pois é absurdo. Então, assim, mais do que nunca, João Paulo e Catarina, eu acho que nós precisamos criar um discurso que a gente já tem no nosso DNA, pela arte, pela filosofia, pela cultura, nos movimentos sociais, uma cultura de esperançar, mas esperançar no conceito freiriano. Paulo Freire, gigante, que até isso os bolsominions disseram. Eu fui dar uma palestra uma vez numa cidade com 2.000 pessoas, Catarina, e quando eu saí, eu fui agredido por 2 pessoas dizendo que eu cometi um assassinato. Eu citei um assassino, Paulo Freire, manipulador de massa. Olha o absurdo onde nós chegamos. Né? Porque o líder deles disse que Paulo Freire é um manipulador de massa. E por isso que a educação no Brasil não deu certo. Se a educação no Brasil, se não deu certo ainda na concepção deles, é que, infelizmente, nós não conseguimos fazer o que o glorioso Paulo Freire nos ensinou. Mas é ter esperança. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança. Não é esperança. É espera, é diferente. Então, Paulo Freire dizia que esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é não desistir, esperançar é levantar adiante, é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, é juntar-se com os outros. Nós, da literatura, do movimento político, da arte, da cultura, é a gente criar uma comunidade de sentidos, como o MST faz, o grande Pierre Rabhi, né, o camponês filósofo, ou filósofo camponês, dizia que nós precisamos cultivar o nosso jardim, porque cultivar o nosso jardim é um ato político e um ato de esperança. Sim. Muito bem. Catarina, vai que cola nós para os próximos dias aí. O que você, na condição de artista, sugere para a militância do MST que está em casa, do ponto de vista de nós ajudar no teatro, na música, atividades por internet, organizar lá na casa nossas fogueiras, um do lado do outro, sem poder se encostar. Isso, mas o que é isso falou. hoje? Mas é isso que você falou, a partir do movimento. Olha quantos olhares, entendeu? É a terra, é a família, é a violência, é a arte, é a alegria. São coisas que têm que caminhar junto, né? E aí a gente fala da educação, fala do Paulo Freire. Como pode alguém falar isso do Paulo Freire? Mas, enfim, a nossa educação, a que a gente teve até um momento, ela também tem que mudar. A gente não aprende na escola. Eu não aprendi na escola, porque eu tinha que ter aprendido a respeito dos índios, dos negros, de tudo. É negado para a gente falar de religião, a gente falar de tudo que o povo indígena trouxe para a gente e que a gente não tem acesso.
o povo negro, as religiões, a mais antiga. Assim, isso tudo era para ser aprendido na escola. Tem muita coisa que a gente tinha que aprender na escola e não se aprende. Então, para mim, um movimento atual, assim, hoje, um movimento fortíssimo seria todo mundo estudar nas escolas públicas. Todos. Acabar com as escolas particulares. Todo mundo ser obrigado a estudar na escola pública. Se um dia eu for presidente, eu vou fazer isso. Porque aí vai melhorar o ensino da escola pública e aí a gente vai ter um lugar, como o próprio nome diz, uma escola pública onde a gente vai poder agir mais facilmente, que não é na elite. Porque se você pega uma escola particular e você coloca negros ali, você vai ver o que acontece. E também na escola particular não é garantido de bom estudo. Nada é garantido. Então, acho que a gente tem que rever muita coisa. E, no meio de ter que rever tantas coisas, é importante que a gente cuide da terra, que a gente regue o nosso jardim e que a gente leve alegria, que a gente leve música, que a gente leve... Porque isso pode salvar um pouco a violência. Porque a violência ela nasce da violência. E se no meio disso a gente consegue florir um pouco com a arte, né, com uma boa comida, porque as pessoas também não têm muita noção, eu acho, do tão forte é uma comida orgânica. Ela traz uma renovação celular no seu corpo. É muito forte. São muitos detalhes, mas que a gente tem que parar e falar, cara, tá, são muitos detalhes, mas é uma coisa ligada à outra. Então, com a minha arte, eu espero que eu continue a ser abençoada, que eu tenha saúde, que eu ultrapasse aí esse portal dessa pandemia para continuar levando o que eu já levei até hoje e de um jeito que eu não sei qual ainda. O meu programa, a gente trabalha com público também, com plateia, então a gente está aqui aguardando, que eu já sou muito feliz por ter esse programa nos últimos 7 anos, e realmente ele invade e leva alegria para as pessoas, traz felicidade para a alma. E isso pode parecer um pouco piegas, mas também dane-se. É importante para mim demais. Gente doente falar para mim que o meu programa salva as pessoas, as crianças, adolescentes, mulher da minha idade. Meus fã-clubes todos são de moças de 18, 19, 30 anos. Então, assim, não tem outra saída. A arte é junto com a terra, com a educação. E, artisticamente, a gente vai tentando aí, né? Mas eu mesmo sou uma pessoa que faltou muita coisa na minha educação de escola. Não? Muita. Muito bem. Perfeito. Fernando, me fala um pouco do seu livro novo. É Compaixão esse que você vai lançar? Acabou de lançar? Não. Esse o Compaixão, eu lancei o ano passado, João. Esse livro aqui, ó, Compaixão como conceito de totalidade, pela editora Novo Conceito. Aqui eu trago uma abordagem filosófica de compaixão, mas não essa criada por uma cultura assistencialista, né? Uma compaixão de mercado, de prateleira, quando eu tenho um calendário de se fazer o bem. Natal, fico bonzinho, faço bem. Páscoa, pego o ovo, entrego para a criança pobre. Natal, enfim. É um fazer o bem daquela concepção de Toro, né? De Bernardo Toro, que feliz o dia em que homens e mulheres não sejam mais elogiados pelo bem que fazem. Porque se isso acontecer, a gente está caminhando para uma condição humana real, né? Sim. Então, Sim. Nesse livro eu faço uma abordagem, tem a Monja Coen, querida, que fez o comentário do livro, junto com o padre Reginaldo Manzotti, onde a gente faz uma reflexão sobre compaixão, mas uma compaixão totalizante, né? Que eu possa colocar o meu coração no sofrimento alheio, mas também que saia da condição só sentimental, mas que eu tenha uma ação de esperança, que eu possa provocar uma mudança na vida daquela pessoa, entendeu? E assim ela também é o seu entorno. Agir, João. Né? A gente tem que agir. Exatamente. Muito bem. Ô, Catarina, está feito o convite para nós fazer alguma atividade cultural, artística, num assentamento. Posso fazer um almoço lá também, tá, João? Que eu sou boa de e no Armazém do Campo, aí no Rio de Janeiro. Vou te convidar para você ir lá. Eu sempre, de vez em quando eu vou. Tem tempo que eu não vou, mas eu sempre já fui lá umas 3 vezes. Para nós fazer alguma atividade cultural, viu, Joaquim, que está nos acompanhando, Ângela, toda a nossa equipe do Rio de Janeiro. Vamos fazer, assim que passar essa crise, alguma atividade cultural com você. E nós queremos que você nos ajude a fazer o debate com a sociedade, em especial, Catarina, sobre a importância dos alimentos saudáveis. Como diria a Bela Gil,
comida de verdade. Nós vamos fazer um Conte programa a partir da semana que vem, que vai ser 2 vezes por semana, só sobre comida de verdade. Vamos tratar a agroecologia, vamos tratar a culinária da terra, os nossos pratos típicos do país inteiro, que é uma maravilha. Olha o tamanho que eu fiquei de tanto ficar viajando e comendo esses pratos que tem por aí. Comida boa, de verdade. Reaproveitamento total dos alimentos, né? Muita coisa importante aí. As nossas agroindústrias, inclusive, mandar um abraço para o meu amigo João Paulo Pacífico e o meu amigo Eduardo Moreira, que ajudou nós a construir um programa chamado Finapop, que é um programa de financiamento da agricultura fora do sistema bancário e que também nós vamos fazer nos próximos dias um lançamento no Nordeste. Fernando, quero te agradecer pela oportunidade desse bate-papo. Essa 1 hora passa rápido. E eu queria terminar que vocês dois deixassem um recado para quem está em casa. O que tem que cada um em casa fazer hoje, amanhã, depois, até que passe essa quarentena, além de ficar em casa? Fernando. João, a gente está numa expectativa muito grande, né? Para passar isso logo. Mas eu acho que o mais importante agora é com os abraços adiados, né? Com as boas prosas, né? Aquelas prosas de sexta-feira à noite lá no Armazém do Campo, com música boa. Enfim, com tudo isso que a gente tem saudade, né? De olhar a vida hoje pela janela, né? O quanto é ruim olhar a vida pela janela, né, Catarina? De ver o quanto a gente tem para fazer, né? Isso também nos faz trazer uma possibilidade, dar mais qualidade ao nosso tempo, né? Eu acho que para aquelas pessoas que têm condição de ficar em casa, de produzir, a leitura de um bom livro, né? Tem tanta programação hoje literária pelas redes sociais. Eu tenho assistido várias e tenho até revisitado conceitos, né? Que há muito tempo, coisas que eu deixei lá atrás e estou revisitando agora, né? E também pensar, mesmo de casa, que a gente possa também ter uma ação com uma significante forte para essas pessoas que não têm onde ficar hoje, né? Que moram aí em metros quadrados 2x2, não tem as mesmas condições que muitos de nós temos, mas que a gente possa olhar também para essas pessoas e, dentro desse momento de resguardo, de isolamento, também ter uma ação que possa, de alguma forma, impactar a vida dessas pessoas, né? E o nosso papel, João e Catarina, eu acho que mais do que nunca, né, juntando tudo que nós fazemos, nós três aqui, é reduzir porque mais do que a desigualdade, que ela é estrutural, né, e a nossa luta vai ser sempre essa, a garantia de direitos, enfim, em especial com esse governo absurdo. Eu não tenho nem mais palavra para dizer o que eu acho desse governo que está aí no Brasil, mas é de reduzir a indiferença, porque a indiferença social, né, Catarina, ela é sentimental. Não sei se você já sentiu, eu já senti. Se você sentir indiferença, é uma coisa terrível. Então, é reduzir essa indiferença. Eu sinto meio, entre os meus, entre a minha classe, eu sinto direto. Exatamente. Reduzir essas diferenças para que a gente não mais escute essa palavra, esse discurso, sabe com quem está falando? Porque esse sabe com quem está falando... Isso é a procura de ser burguês, Fernando. Sim. Tem uma procura de ser burguês em todos, e na minha classe também, que isso divide as pessoas, as almas. Né? Então, assim, essa cultura de quem tem essa frase ainda, sabe com quem está falando? É porque os iguais não se reconhecem. Por isso que essa frase ela cabe. Então, que a gente possa reduzir essa indiferença social, né? Porque a indiferença social, Catarina e João, é a expressão mais visível do ódio. É um ódio tão profundo que é capaz de emprestar ao outro a capacidade do não ser e do não existir. E o nosso trabalho pela arte, pela cultura, pela política é dar existência às pessoas. Então, essa é a minha mensagem. Quando a gente vai para o outro, a gente se reconhece. Né? Quando a gente sai da gente, quando sai do meu eu e vou ao outro, a gente volta para a gente de uma outra maneira muito melhor. Né? É verdade. Bem, gente, quero demais agradecer a presença de vocês aqui no Café com MST, dizer da alegria de nós nos encontrar para esse bate-papo. Diria um amigo meu, esse bate-papo com a cachaça camponesa que nós temos, ele vai até amanhã. João! Nós não saímos. Esse aí você vai ter que me dar de presente, hein? Não, você vai ver, viu, Fernando? Então, quero agradecer demais a oportunidade de encontrar vocês. Agradeci demais a oportunidade de encontrar vocês. Sigam a Catarina nas redes sociais, no Instagram, que ela está muito ativa lá. Qual é o seu endereço no Instagram, Catarina? Catarina Abdala Oficial. Catarina Abdala Fernando... Oficial. O meu escritor Fernando
Moraes, @ escritor Fernando Moraes. O meu é com E, não é com I, não. Não é o Fernando grande. Eu sou homônimo do grande Fernando Moraes, com I. Autor de obra, maravilhoso. João, muito bem. Não sei se dá tempo de eu falar aqui uma coisa rapidinha, que assim, essa palavra consciência, ela me grudou e ela não desgruda mais de mim. Eu estou a cada dia querendo aumentar a minha consciência e de dentro de casa passa rápido, porque muita faxina, fazer comida, e aí eu também faço comida, mando para os meus, mas ser solidário, porque dividir o que você tem, mesmo que seja pouco, tentar dividir, porque a gente está vivendo uma situação muito difícil, muito. E se a gente esperar que o governo faça, não vai rolar. Então, quem pode se envolver com causas, que chegue cesta básica, que chegue material de limpeza, que chegue... Acreditem, gente, porque você não vai ficar sem. Existe uma lei aqui, existe uma coisa em volta de nós, que é a força que a gente manda para o universo, que volta para a gente. A gente tem que ser ponte de luz para pessoas que estão tão necessitadas nesse momento, entendeu? Mesmo que você não tenha para dar, faça a ponte, faça a divulgação do lugar que está precisando, tenta se envolver de alguma maneira nesse movimento, porque talvez esse movimento seja uma maneira de trazer essas pessoas que estão tão perdidas aí no meio de uma igreja e do presidente e do meu prefeito aqui do Rio de Janeiro, do meu governador. Talvez esse seja um ponto que a gente consiga abranger mais essas pessoas que estão passando por tudo de pior que possa haver, né? Então é muito isso. Bem. Perfeito. Gente, obrigado pela oportunidade. Bárbara, que nos acompanhou na parte técnica, aí, muito obrigado pela condução. Ô, Bárbara, nós vamos ter um vídeo aí no final ainda, né? Eu não estou conseguindo falar contigo aqui direto, mas, de qualquer forma, agradecer muito por Fernando e Catarina ter aceito o convite. Vamos ficando por aqui em mais esse Café com MST e acompanhe as redes sociais. Acompanhe as redes do MST no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. E vou mandar a programação para cada um de vocês durante a semana. Vocês podem acessar aí no meu João Paulo Rodrigues MST. Então, nós somos um agricultor, um camponês chique, tudo nas redes sociais. Viu? Gente, fique em casa, quarentena produtiva, se cuide, um bom final de semana a todos. Obrigado, gente. Obrigada, João. Obrigada, Fernando. Catarina. Tudo de bom. Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer o meu coração. Quem disse que tudo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Quem dijo que todo está perdido? Eu venho oferecer meu coração. Y vaya olorada roja. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Está usted besa y salvo. No será tan simple como pensaba. Como abrir o peito e tirar a alma. Una cuchillada de amor. Una vela pobre siempre abierta. Eu venho oferecer meu coração. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo. E miré tranquila, miré despacio. Yo te daré todo y me darás algo. Algo que eu Não acabarão com o amor, nem as rusgas, nem a distância. Está provado, verificado. Aqui levanto solene
minha estrofe de 1000 dedos e faço juramento. Amo, firme, fiel e verdadeiramente. Amo, firme, fiel e verdadeiramente. E aqui, levanto solene a minha estrofe de 1000 dedos.